Sexta-feira Santa, 7 de abril de 2023. Depois aí de alguns bons meses sem poder gravar um vídeo, na verdade por desleixo meu, né, de não falar mais nada a respeito da Sul-Americana, já vou fazer um vídeo dela, né? Tô devendo isso daí. Eu vim aqui hoje na garagem para mostrar um pouquinho dessas duas. Eu sou um cara que gosta bastante aí de caminhonete há um bom tempo, em especial das Ford. Chegou agora essa Super Cab. Seria legal aí a gente falar um pouquinho, aproveitar esse tempo aí chuvoso depois do almoço, enquanto não desce ninguém aqui na garagem, para falar um pouquinho a respeito das F, a série F no Brasil, né? Iniciada aí no final da década de 50 pela Ford, focada nos caminhões, na fábrica, a famosa fábrica ali do Ipiranga, e que a partir de 72 recebeu a estamparia, o maquinário que veio aposentado lá dos Estados Unidos da quinta geração das F-150, 250 e 350, que usavam a mesma cabine, para poder montar o que a gente conhece como a F100 e depois F1000, né? O modelo que foi lançado em 72 aqui no Brasil e foi até 92, que não é nenhuma dessas duas, é um modelo anterior a essa branca aqui, e que teve a motorização V8, 4 cilindros 2.3, gasolina, álcool, teve 6 cilindros 3.6 também, né? E o famoso MWM 229. Legal, mas vamos falar um pouquinho dessas duas aqui. Essa branca é a mais nova, antiga aí da turma. Ela é uma Super Cab em 1994. Esse carro tem uma curiosidade, isso é bem interessante. Nessa época a Ford montava as F1000 na Argentina, né? Num acordo, a fábrica da Argentina montava com componentes, acho que aqui majoritariamente argentinos, tem muita coisa argentina aí, né? E alguma coisa brasileira, mas montava esse veículo com a cabine recebida dos Estados Unidos. Pois é, a estampa era para paralama, capô, porta, a própria caçamba, mas essa parte aqui, que compreende teto, cabine e o próprio assoalho, né, vinha dos Estados Unidos, né? Essa é uma informação interessante que eu vou dizer que eu não me atentei a isso em umas pesquisas aí. Essa era a informação. Que independente disso, dá para ver que é uma picape muito parecida com o que existia lá nos Estados Unidos à época. A gente estava alinhado, apesar de esse modelo aqui ter sido aposentado em 92 lá nos Estados Unidos, quando eles já tinham essa frente aqui, que é a 8ª geração das F-150. A gente estava recebendo esse modelo aqui nas motorizações gasolina 3.6, que é essa, conhecido 6 cilindros em linha Falcon. Né, deram um apelido de Falcon porque esse motor era um 6 cilindros em linha e o Falcon era um carro muito comum lá na Argentina, era como se fosse o Opala dos argentinos, vamos assim dizer. E esse é um motor 3.6 carburado de 108 cavalos, um bom motor, bem resistente. Não é o motor do Maverick, tem gente que fala que é o motor do Maverick, e é totalmente diferente desse cara aqui. Quem fala 4.9 Falcon não está certo. 4.9 é um motor americano chamado de Big Six, o Super 300, que está nesse modelo aqui, que equipou as F1000 de 96 para 97, quando teve esse facelift, essa mudança, né, de carroceria, e principalmente no conjunto de trem de força, recebendo esse motor dos Estados Unidos junto com uma transmissão Mazda de 5 marchas. Já que está nessa caminhonete aqui é o famoso câmbio Mandioquinha, é um câmbio de 5 marchas, é um câmbio Clark, que já equipava algumas picapes da linha GM e ficou 2 anos aí, de 93 a 95, sendo oferecido para as F1000, tanto na motorização gasolina quanto diesel. Legal? Então, qual que é a história desse carro aqui? Isso aqui é um carro que vocês podem ver, ele tem as marcas do tempo, mas ele é um carro muito bem alinhado, um carro que eu vou manter dessa forma. Esse carro foi feito uma super higienização na parte interna. Isso aqui levanta muito o carro. Bastante, dá bastante diferença. Uma das coisas que eu faço quando compro os carros é exatamente investir nessa parte para tentar manter o máximo possível a originalidade. E esse interior, com esses bancos inteiriços aqui em tecido, então, isso aqui é a cereja do bolo, que foi o que fez com que eu me decidisse por comprar essa picape mesmo, não perder a chance, porque elas são raras. Já não vieram muitas
e sobraram menos ainda, né? E aí daí para frente eu fiz essa mudança, tirei o Santo Antônio dela, né? Tirei o protetor de caçamba, então a gente tem uma caçamba aqui que apesar da idade é uma caçamba muito íntegra, né? Capacidade de 1.000 quilos, né? Isso é uma curiosidade, né? Na época quando teve a mudança de legislação aqui no Brasil para que se pudesse subsidiar o óleo diesel por conta do transporte ser predominantemente rodoviário, até hoje assim, né? Os carros teriam que, no caso, os utilitários, transportar pelo menos 1.000 quilos de carga para poder ter a motorização diesel. Então, por isso, também a alusão ao nome 1000, né, da F1000, passando da F100 para F1000, para poder deixar claro que ela tinha essa capacidade, então por isso ela pôde receber um motor diesel. Então essa aqui uma 3.6, motor argentino, né, o conhecido como o Falcon. Super série. A Super série ela tinha uma diferença em relação à Super, que era básica em termos de acabamento, ela tinha esses apliques, né, laterais, tinha a forração no teto, por incrível que pareça, né, as F1000 elas ainda a Super somente tinha aqui o teto, já você via a lata, né, não via aqui não tinha nenhum tipo de forração, e o reloginho, que é um charme, né, aquele reloginho ali, ó, olha aí que barato. Esse reloginho, além de alguns outros detalhes de acabamento que fazia ela uma super série. No caso da Super Cab, que é essa cabine estendida, você só tinha ela realmente na versão super série. Já daqui desse lado tem a série que era comemorativa, que foi a despedida da F1000 do mercado nacional, com a chegada da F250 com o modelo 99. A Ford resolveu homenagear e fez, acho que na verdade, um catadão de peças lá. Como você tinha para-choques pintados, para-choques cromados, né, entre as versões XL e XLT, ela pegou uma versão básica XL e fez a pintura de todos esses detalhes na cor do veículo. Então eram 3 cores, você tinha verde, você tinha a opção dela azul e essa preta. Ao todo 700 carros foram montados com esse tipo de acabamento. Como que eu sei que ela é uma Lightning? A Lightning tem o para-choque pintado na cor do carro. Esse foi o único ano que saiu com um emblema somente embaixo da tampa, que depois acabou sendo o padrão das F250, inclusive é o mesmo emblema da F250. Você tinha aqui os adesivos alusivos à série Lightning, as rodas as mesmas da XLT, aí aqui não tem diferença, e a cereja do bolo que sim, esse é o interior que caracteriza a série Lightning. Então, para você saber se o carro é uma Lightning ou não, obrigatoriamente ele tem que ter esse interior. E aí trio elétrico, né, foi oferecido também de série, então esse é um carro que não tinha opcionais, a Lightning não veio com nenhum opcional, ela tinha ar, direção e o trio elétrico, né? Então espelhos retrovisores, vidros e travas elétricas. E só saiu com o motor 4.9, que é um motor americano, aquele que nós já falamos aqui na dianteira, você vê também o resultado final. Foi um apelo mais esportivo, mas que não teve muito sucesso na venda, porque a F1000 já estava sofrendo já com queda nas vendas. Primeiro com a chegada da Silverado em 97, mas principalmente porque aquela onda das picapes, ela veio muito forte, principalmente com as picapes chamadas médias, que na época era S10, Ranger e a recém-lançada Dakota. Então o jovem mesmo, ele não sentia nesse carro aí uma representação desse espírito que a Ford queria, vamos dizer assim, reproduzir, passar com um carro que era predominantemente comercial, né? F1000 sempre foi muito comercial, um veículo mais de carga, de trabalho, de serviço. Então isso também é resultado das baixas sobreviventes no mercado, porque esse carro foi vendido na época. O preço de tabela dela era 23.990, se não me engano, tá? Enquanto uma Ranger, já com o modelo novo, né, naquela época já era o modelo argentino, aquele um pouco mais alto, bicudinho, era oferecido na versão top de linha a 25. E obviamente o jovem queria uma Ranger, não optava por uma F1000 e já tinha aí seu tempo, né,
de idade aí, tanto de motorização quanto de concepção e tudo mais. Mas enfim, aqui tem 2 exemplares, acho que são 2 sobreviventes que fazem um conjunto bem legal aí com a Sul-Americana, mostrando um pouco, eu acho que mais a respeito de como era o contexto da época em relação a comportamento de consumo, a economia. Né? A década de 90 foi uma década que aconteceu de tudo, né? De tudo no Brasil, principalmente em termos econômicos, então esses carros acabaram refletindo bastante esse momento. Né? Planos aqui para branca, aqui o que a gente fez foi fazer um polimento nela, eu mesmo fiz a retirada das faixas laterais, estavam bem desgastadas, pintamos as rodas, veio aqui um jogo de pneus americanos bem legais, que são os Big O, né? Muito interessante, pneu bom pra caramba, pneu na medida 31, né? São silenciosos para rodar, bem macios. Fiz essa restauração desses frisos, isso aqui fez muita diferença, ter retirado, feito uma limpeza profunda, depois hidratado e colado eles novamente. Agora ela vai para uma revisão mecânica, é importante fazer essa revisão, mas o alinhamento dela, né, é o que mais me chamou a atenção. É um carro que não sofreu batidas, é um carro que trabalhou, mas ele trabalhou, acho que dentro do que é aceitável, principalmente quem procura uma F1000 sabe que os modelos a gasolina teoricamente sofreram menos do que os modelos a diesel, porque diesel sempre foi muito voltado para trabalho, para peso, esses carros são superdimensionados, e aí o pessoal não se contentava em colocar só 1.000 quilos não, né? F1000 aí, quantas a gente não vê andando pelo interior até hoje, carregando mais do que o dobro disso. Então esse é um carro que se manteve muito em ordem, ele tem uma estrutura muito boa, a parte de chassi dele é sensacional. E os próximos passos são fazer essa revisão mecânica, colocar uma capota marítima, né? Curtir um pouquinho ela aí. E aí a gente pensa, depois a gente vê o que a gente faz, mas essa é a ideia. E fazendo par com essa Lightning, é um carro também um sobrevivente, eu busquei ela na periferia de São Paulo. Eu acredito que o proprietário, claro, ele nem tinha o carro por conta desse apelo, né? Era um carro que trabalhava, porque era usado para carregar sofá, né? E fazia higienização de sofá. O antigo proprietário carregava sofá nela, um carro que obviamente não tinha aí essa pintura, não tinha esse acabamento das rodas e tudo isso aí foi sendo trabalhado, mas é um carro que se mantém todo original. Inclusive com toda a parte de sinalização, parte ótica, né? Dianteira, traseira. Isso tudo eu fui atrás, fui comprando, fui garimpando na internet para conseguir esse material e deu muito certo, porque o carro cresceu, ficou muito bacana. Para quem tem curiosidade, ela é 50 centímetros menor do que a Super Cab, né? Então essa é a diferença. Aqui a gente tem um carro de 2.500 quilos, aqui a gente tem um carro de 2.000, acredito, 2.100, 2.200 quilos. Tá? Depende da configuração, depende dos opcionais, depende de motor, tem muita diferença aí, eu não vou saber de cabeça. Mas achei que elas ficaram bacanas aí, as duas juntas, as irmãs, né? Do lado de lá uma irmã, do lado de cá já a série comemorativa que encerrou, como eu falei, a fabricação da série F no Brasil, né? Das F1000. Em São Bernardo, então essa daqui é uma das últimas que foram montadas em São Bernardo, diferente da branca que foi na Argentina. Essa daqui ela é nacional, porém com alguns componentes, aí vem essa parte curiosa, como por exemplo as sinaleiras traseiras, indústria argentina, alguns acabamentos, indústria argentina também, já que esses fornecedores foram desenvolvidos localmente pela Ford, lá com os hermanos, lá na Argentina. Então é isso. Fiz uma atualização aí, pelo menos de F1000, né? Não é exclusivo da nossa Sul-Americana, mas é das F1000. Então, se eu puder depois fazer mais alguma coisa, podem ter certeza que eu vou fazer e, quem sabe, gravar um pouquinho da branca, né? Por que não? Acabei fazendo algumas coisas já e não registrei, mas nunca é tarde, eu faço aí, a gente deixa guardado aí para quem gosta de ver, deixa para o YouTube cuidar aí desse conteúdo, para disseminar e deixar que as pessoas ouçam aí, vejam quando tiverem vontade. Legal? Dá mais um giro nela aqui.
Então tá feito. F1000 Super Cab 1994 3.6 a gasolina e a F1000, a derradeira, a última delas, 1998 na versão Lightning, motor também a gasolina, mas o 4.9 americano, é o Super 300, fechando a dupla. É isso aí. Até a próxima. Valeu!